Boa noite, pessoas inteligentes, interessantes, interessadas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje... Enquanto o nosso mediador está ajeitando ali o áudio dele, nós estamos nessa noite aqui, né, Castro, né, Daniele? Para que a gente tenha um bate-papo sobre o quanto é importante falar sobre a saúde mental em relação à força de segurança de âmbito municipal, estadual, federal. Então, que nessa noite, né, Castro, né, minha querida Dani, a gente venha conseguir trazer informações para vocês e o quanto é importante a bandeira da saúde mental, não só nas corporações, mas em toda a nossa vida. Valeu, Edson. Os áudios tudo estourando aqui. É isso aí, pessoal. Edson, Daniele e Castro. Pessoas que fazem parte da história da inteligência emocional, em especial em São Paulo, apoiando os policiais militares. Hoje o nosso papo tem a ver com uma coisa muito delicada que, infelizmente, as forças de segurança, de uma maneira geral, não dão tanto atenção quanto deveriam. Ou talvez dê atenção, só não é o suficiente. Mas a gente vai discutir melhor isso, vai conversar isso de forma mais tranquila. Mas, enquanto isso, boa noite, Edson. Conta um pouco da sua história para a gente. Boa noite, Barreto. Boa noite, minha amiga Daniele. Boa noite, meu querido mestre Castro. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesta nossa live para falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental, tão quanto importante em todas as instituições. Sou Edson Carlos, estou psicólogo, faço parte da corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo há 23 anos. Em 2012, tive a oportunidade de fundar o NAPS, junto com a afinada Thaís Valéria Fanasca Meloni, onde o efetivo da Polícia Militar aqui nas 7 cidades teve essa grande oportunidade do cuidado com a saúde mental e se tornou o NAPS M6. Posteriormente, tivemos a grande oportunidade de trazer o psicólogo Onias, o psicólogo Lourenço e a psicóloga Cristiane, e montamos este time para cuidar da família policial militar aqui das 7 cidades. Para vocês terem ideia, o efetivo da Polícia Militar aqui das 7 cidades é o efetivo da Polícia Militar de Goiás. Então, foi uma honra, Barreto, estar de frente com esse projeto. Eu quero agradecer ao nosso mestre Barreto por nos também ajudar no conhecimento com a programação neurolinguística. Lembro dos cursos que a gente fez. Então, nessa noite aqui, Barreto, estar aqui falando para o seu público, para o nosso público em relação à saúde mental em todas as corporações de âmbito municipal, estadual e federal, para mim é uma honra. Uma gratidão, Barreto, pelo convite. Castro, apesar de você ser o mais antigo, eu vou te deixar por último. Agora, primeiras damas, né? Vou seguir a sequência aí para dar essa desculpa. Boa noite, Dani. Bem-vinda. Prazer novamente falar com você. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante, né? Que é um assunto que, até pela nossa profissão, né, de policial militar e psicólogo, é engraçado como o policial, ele acaba deixando de lado as questões da emoção e vive só a razão, e como que isso acaba influenciando no adoecimento das pessoas, né, do emocional. O policial, ele é exposto a tantas coisas, né, a tantas, só negatividade, né, a questão do suicídio, não só dentro da corporação, como fora também, né? Como a gente vê, é um fenômeno social, né? E eu vejo que muitos colegas acabam presenciando suicídios e isso acaba trazendo adoecimento também para o policial que vivencia isso, né? Então,
é muito importante cuidar da saúde mental, é o que eu falo, né? As pessoas nós psicólogos, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, porque a gente só pode levar o nosso paciente até onde a gente foi, né? E o policial, infelizmente, ainda tem um certo preconceito de entrar em contato com essas coisas, e se todos começassem a olhar para dentro, né, olhar para essa parte emocional, seria como integrar duas forças, que é a razão e a emoção, que é muito importante e traria um fortalecimento incrível para os nossos heróis. Exatamente. Castro, boa noite. Deixei você por último, porque você provavelmente, entre nós, aqui é o que mais tem história dentro dessa área. Não que você seja mais velho, longe disso. Boa noite, Mais Castro. antigo. Seja bem-vindo. Liga o microfone. O microfone está desligado. O microfone está desligado, Castro. Enquanto o Castro acerta aí, realmente o Valdeci falou que está faltando a deputada Adriana Borgo. Ela deve estar tentando acessar aí. Já ela está com a gente. Agora sim, Castro. Não, agora acho que desligou o fone, Castro. Ainda não. Teu microfone está desligado. É isso que dá a gente falar com pessoas com mais idade. Acho que é o teu fone, Castro. Enquanto você acerta teu fone aí, teu fone deve estar desligado. É porque é sem fio, de repente, Barreto, a questão... De repente acabou a bateria aí. Enquanto o Castro não se acerta, a gente conversa com a deputada que acabou de chegar aí. Oi, Castro, gente, boa noite. Boa noite, deputada, seja bem-vinda. Obrigada. Eu estava aqui sozinha, só eu e minha cachorra, apanhando para entrar nesse trem, mas deu certo, graças a Deus. O Castro também está, enquanto isso. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora Aê. sim, Castro. O Castro está com o olhar soberbo. Ó. É que a Adriana entrou, viu, Adriana? Agora foi bom, agora. Sua entrada entrou, viu? Bom, Fala, Castro. como eu estava falando, boa noite a todos, então, é um prazer e uma oportunidade ímpar aí estar ao lado aí de pessoas aí importantes nesse segmento aí, no trabalho, no cuidado com o policial militar, cuidado com a saúde mental. É uma grande honra para vocês aqui, meus amigos, meus linguísticas, e muitos cursos, né? Muito obrigado a todos aí pelo convite, Barreto. Obrigado, Adriano, por estar com a gente também, tá? Ô, Barreto. Eu queria falar um... Oi, só um pouquinho. Deixa eu só fazer. Ó, o pessoal está falando que eu não estou aparecendo aí na tela. É porque eles devem estar com o celular, então. Quem deve estar olhando com o celular, porque você está aparecendo normal para a gente. Uhum. Então, mas é para as pessoas, não estou aparecendo a imagem. Calma aí, vamos trocar. Deixa eu ver se consigo trocar você de lugar. Tá. Aí, pronto. Vê se eles fazem. Agora foi Pergunta aí, se gente. eles estão te ouvindo aí para ver. Quem está me ouvindo, me vendo, escreve aí, gente. Ó, sempre quis fazer isso na vida. Ó. A Rose Flor falou que está aparecendo sim, deputada. Tá. Então tá bom. Tá tudo ótimo. Se a senhora quiser virar o celular, talvez fique mais fácil. Eu não vou mexer com esse trem, não. Vamos lá. Então, feliz dessa cidade aí, da gente estar pensando isso juntos, né? É muito bom a gente estar pensando isso juntos. E me apresentar, Luiz Aires de Castro, oficial da reserva da Polícia Militar. Fui psicólogo durante alguns anos na Polícia Militar, mas fui pioneiro, né, do serviço de saúde mental, né? Começamos em 98 com uma iniciativa entre 5 psicólogos e um psiquiatra, como eu estava contando com meus amigos na época, o único psiquiatra que existia na Polícia Militar. Imagina um único psiquiatra para cuidar do efetivo todinho do estado de São Paulo.
essa nossa realidade, né? E nós vimos uma necessidade muito grande de expandir isso, levar isso mais perto do policial, ter mais pessoas envolvidas nisso. Outros psicólogos entraram, né, nessa questão, porque no período em 98 nós tivemos um índice muito grande de na polícia, e a gente queria fazer de todas as maneiras para a gente pudesse servir nisso, né? Hoje eu vejo que as coisas têm se aprimorado, mas ainda distante do que seria um ideal, né? Distante ainda do que seria algo ideal. Nós temos nossos amigos aí que são importantíssimos aí, que nem o Hélio e a Flor e outros psicólogos que estão trabalhando nessa linha de frente, mas todo dia a gente recebe a notícia que a gente está recebendo. Nós estamos aí tivemos um mês passado aí, no mês de Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio, e acho que alguns dias atrás, não me lembro quando, acho que essa semana passada, um oficial militar que se suicidou, parece que na área do 20º Batalhão, né? Então, isso é um sinal claro de que o nosso trabalho, ele não cessar, né? E eu fico grande por ver nossos amigos dando continuidade nesse serviço, que um dia, outrora lá, a gente começou de uma forma bem mais que exigiu um sacrifício da gente, porque às vezes aceitar essa dificuldade, ainda mais na área militar ou na área civil, de pais estarem quando eles tivessem daquela máscara, fica complicado. As pessoas não têm essa. O policial é um ser com todas as dificuldades, e ele necessita de apoio, muito apoio nesse sentido. Feliz de estar aqui, a gente está debatendo sobre isso. E é por isso, Cássio, que você falou em ter apoio. Quando eu pensei no tema segurança, saúde mental, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi fora do ciclo militar, foi a deputada Adriana Borgo, justamente porque ela faz parte da Comissão de Direitos Humanos lá dentro da LESP. Eu acho que nós, enquanto instituição, somos muito ruins de resgatar isso, de aproveitar esses espaços. Boa noite, deputada. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar com todos vocês, Dani, o Castro, o Ed, meu psicólogo, diga-se de passagem, excelente psicólogo, Barreto, meu grande amigo, sempre preocupado aí nas causas emocionais e da segurança pública. Bom, lá na LESP, nós começamos logo no primeiro mês de mandato, né? A primeira coisa que nós pensamos foi numa frente parlamentar de combate ao suicídio dos profissionais de segurança pública. Essa frente ela veio tomando forma, né, com outros parlamentares, com os profissionais que nós trouxemos para cá, com Samuel Borges, que faz parte também da nossa equipe, e que nós fizemos parcerias, né, com faculdades para que pudéssemos oferecer gratuitamente atendimento psicológico, principalmente para os policiais militares. Então, é muito bom quando a gente conhece pessoas como vocês que estão preocupados com o emocional, com a vida, né? Atrás de uma farda. E hoje nós sabemos que o maior índice de suicídio, quer dizer, de morte dentro da polícia, é o suicídio. Ele mata mais do que as mortes em serviço, né? E as razões que nós sabemos que são grandes, né? E que contribuem para que isso seja alarmante, vão desde a desvalorização dos assédios, das perseguições, do baixo salário, do psicológico, do excesso de trabalho em bico, em DG, em delegada, né? Enfim, uma série de a falta de estrutura familiar, e isso tudo vem gerando o maior índice de suicídio, né? E pessoas novas como essa policial, como diz o Castro, já bem disse o Castro, que se suicidou, e isso dói na alma, dói no coração, né? Eu sempre digo que ninguém pode dar aquilo que não tem. E se um policial ele não tem um respaldo, ele não tem um atendimento, ele não tem um apoio, ele não tem a quem recorrer, ele não aprendeu a falar, e o que ele fala não é levado em consideração, como é que ele vai tratar na rua um cidadão com toda aquela
sensatez, né, com a ponderação, como ele vai ter um tirocínio rápido ali, com precisão, né? Isso tudo cabe, sim, a nós, a instituição, que já mudou muito, Castro, você fala aí do início disso tudo, né? E não se falava em direitos humanos dentro da instituição, não se falava em saúde mental dentro da instituição. Nós estamos caminhando a passos de tartaruga, né? Mas estamos caminhando. Eu não sei se eu já posso começar a falar de tudo que eu acho dentro do sistema. Me desculpa, apesar de eu ser eu falo que eu sou a paisana mais apaixonada pela instituição, né? Eu duvido ter outro paisano tão apaixonado quanto a mim, né? E eu vejo que muitas coisas poderiam ser mudadas. Nós temos aí processos que são longo, médio e imediatos, né? E a gente vê que coisas imediatas já poderiam estar acontecendo dentro da instituição para que isso pudesse estar melhorando. Por exemplo, gente, nós temos um déficit muito grande de psicólogos e psiquiatras dentro do HPM e dentro das UIs da Polícia Militar. Recentemente foi fechado muitas UIs, foi tirado esses profissionais de dentro das unidades, né? E quando um policial procura um médico pelo convênio, pelo SUS, não importa, e que é atestado que ele não pode, ele não está bem psicologicamente, né? Falando, esse atestado é desatestado, muitas vezes por um médico plantonista no HPM, que é um ortopedista, né? E a gente sempre fala isso, que a dor do braço quebrado a gente vê, mas a mental não, a do coração a gente não vê, é só um especialista que pode fazer com que isso seja relatado e tratado. Ou quando não, se pega um policial, que às vezes é tão difícil de ele falar, mesmo porque ele já está tão oprimido e ele já sabe que ele vai perder salário, ele vai perder uma série de coisas que ele vai juntando isso. Quando ele fala, ele é colocado lá na chamada primeira enfermaria, né? Dá-se um calmante lá para o policial e lá ele fica por um tempo, depois ele volta sem acompanhamento, é muito, né, muito paliativo. Então, assim, os profissionais que trabalham, ao invés de serem incentivados, vocês me desculpem toda a minha franqueza, mas ao invés de eles serem incentivados, nós conhecemos muitos excelentes profissionais dentro da instituição. Eles são punidos de uma forma, concorrem em escalas iguais, né? Não tem, apesar de terem a formação acadêmica em psicologia, não tem nenhum prolabore, nenhum incentivo para que eles possam dar continuidade, se especializar, aumentar o quadro de profissionais policiais, psicólogos e psiquiatras, né? Então, assim, é uma área que está muito aquém ainda. E por mais que nós brigamos aqui, que nós cobramos e que está caminhando, nós precisamos investir nisso, né? Nós precisamos entender a necessidade do grito de socorro do polícia hoje. O polícia hoje trabalha em 2, 3 empregos para poder sobreviver com essa porcaria de salário. E aí é muito fácil, né? Você dizer assim, olha, não está feliz, sai, né? Pede para sair. Não é bem assim. Se ele tivesse os direitos dele respaldado, resguardado e garantido, com certeza muitos já não estariam. Mas, em geral, principalmente os mais antigos, entraram meninos, né? E aí, quando cai a ficha, já estão com 20, 25 anos. Eu sempre digo que ser policial não é uma escolha, é um dom, né? Isso vem dentro do sangue. Eu não consigo ser um policial, né? Mas vocês são escolhidos e não tem como a gente colocar vocês no mesmo patamar. Daí nós temos a questão não só institucional, que deixa muito aquém, mas a questão espiritual, né? Que a gente sabe que, querendo, acreditando ou não, quem acredita ou não num Deus, né? Nós sabemos que tem a força do mal e a do bem. E a força do mal veio para roubar, matar e destruir. E a força do bem, que é exercida pelos nossos profissionais de segurança pública, vem exatamente para combater isso. Então, é uma guerra espiritual que, se não tiver um respaldo também, enfim, amor, empatia, profissionalismo, investimento na área psicológica e psiquiátrica dos policiais e dos profissionais de segurança pública, só assim a gente vai conseguir dar um passo e começar, sim, a ter resultados bons.
porque o que nós temos hoje são tapa-buracos, né? Uma equipe maravilhosa dentro da instituição, que são os psicólogos e os psiquiatras, tentando enxugar gelo, né? A verdade é essa, né? Programas de direitos humanos que são criados mais para dar um ibope político e não efetivamente para defender o polícia, né? Para saber o que aconteceu, para estar ali presente quando tiver uma ocorrência policial, porque o policial ele se sente totalmente abandonado, né? A palavra dele não tem poder. A palavra de um bandido, de um marginal, de um sem vergonha, de um safado, numa ocorrência tem mais valor do que a dele. Então, se tivesse os direitos humanos ali, não só na parte investindo na parte emocional e psicológica, mas também legislativa da coisa, dando apoio institucional, metade desses problemas de suicídio, eu tenho certeza que nós já teríamos evitado e evitaremos se passarmos efetivamente a apoiar os nossos profissionais de segurança pública. Gente, vou parar de falar, porque senão vou ficar 600 dias falando, não vou deixar ninguém falar. Tá, deixa o André falar primeiro, porque aí eu coloco a regra para todo mundo. Boa noite, André, seja bem-vindo. Boa noite, Barreto, boa noite, deputada. Boa noite, Castro, meu amigo, boa noite, Carlos. Boa noite, Daniele. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo mais uma vez sobre segurança pública. É muito bom. Eu acho que esse é um dos temas mais importantes de toda a nossa sequência de debates que nós tivemos, de conversas, de bate-papo, porque implica diretamente no maior patrimônio que a Polícia Militar tem, que é o policial militar. Esse é o patrimônio que deve ser preservado. Então, eu acho que essa discussão ela é muito importante, ela é muito válida, e nós precisamos tirar algumas lições positivas desse nosso debate, dessa nossa conversa. Então, que tenhamos uma ótima conversa, um ótimo debate aí. Boa noite a todos. E boa noite a todos que nos acompanham também. Agora que todo mundo já se apresentou, falou mais ou menos o que tinha em mente, eu vou explicar o que é esse programa. Esse programa em debate aqui, o Em Questão, ele tem um objetivo, que é levar discussões para dentro da área de segurança pública, porque a gente normalmente vê o nosso próprio mundo, né? E esquecemos de ver o mundo das pessoas que olham a gente. Aí a gente acaba tendo uma visão única do processo, o que é um grande erro, porque se a gente faz parte da sociedade, a sociedade tem que participar desse processo. Então, dentro desse debate, a gente sempre procura trazer pessoas que não são diretamente ligadas à polícia. E, nesse caso, essa pessoa hoje é a deputada Adriana Borgo, apesar que ela faz parte da Frente Parlamentar de Segurança Pública, lá, dos Direitos Humanos. Mas, como o tema é um tema delicado que a gente procura não falar, principalmente dentro das forças de segurança, a gente quis fazer alguma coisa, e essa alguma coisa é lembrar o seguinte. Antes de lembrar o seguinte, né? A gente vai ter em média de 5 minutos para cada um falar do tema, tirando eu e o André, claro, porque a André está sempre comigo aqui. Então, vai ser 5 minutos para cada um falar, se quiser. Mas não passar de 5 minutos, para a gente poder abordar mais de uma preocupação. Então, vamos partir do seguinte pressuposto. 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos no mundo, ou seja, em 193 países. Teoricamente, são 4 mil pessoas por país que cometem suicídio, se a gente for fazer uma média simples. Claro que sabemos que não é isso. E dentro dessa média simples, a gente tem que levar em consideração que só o Brasil tem mais de 11 mil casos por ano. O ano passado, 2020, foram mais de 12.700 casos, o que dá uma média de quase 3 vezes mais para nós no Brasil. Claro que temos que levar em consideração os países com média inferior a 200 mil habitantes, que a média que se estabelece é por 100 mil habitantes. Então, todos esses negócios. Mas, traduzindo, nós somos um país que comete muito suicídio. Enquanto a média do mundo está decrescendo, a do Brasil está crescendo nos últimos anos. Só para terem ideia, em números absolutos, nós somos o 8º no mundo. Essa leitura, de uma maneira geral, ainda antes da gente voltar para dentro da instituição de segurança pública, essa leitura que o Brasil está aumentando os números de suicídios
segundo a ONU, no anuário que tiveram aí. É uma leitura que a gente pode dizer que é uma leitura real, Castro? Barreto, é real, e o importante sobre isso que você falou é que o comunicador, toda pessoa que pessoa um público, a nossa acesso aos seus eleitores. O seu fone está picotando. O seu fone está picotando. Está picotando? Tá. À tona, está ouvindo? Trazer à tona. Ouve, mas fica falhando. Então, a ideia é o seguinte: trazer à tona, explorar sobre essa questão, que é uma questão tão mística, né, que as pessoas têm medo de falar sobre isso. E a gente tem que trazer à tona e falar sobre isso. Porque, uma micro dentro da Polícia Militar, a gente não pode ter um psicólogo próximo ou em cada companhia, mas a gente poderia nos cursos de formação para que abranjam um número maior de pessoas, ter conhecimento, porque o policial está trabalhando com o colega de serviço, muito mais, às vezes, até ele passa em casa. Perceber a dificuldade dele naquele momento pode livrar ele de um mal maior, né? A nível macro, muito importante também, fizeram agora o Setembro Amarelo, as mídias, a televisão divulgou, mas é mais importante que isso seja colocado aqui. Castro, está muito intercortado o que você está falando. Está muito intercortado, então, a gente não consegue entender. Passa para o outro, então, que eu vou mudar o microfone, passar para o... Tá joia. Edson. Mais uma vez, boa noite a 5 todos. Minutos, mas eu estou marcando, viu? Só para lembrar. Mais uma vez, boa noite a todos. Coronel André, é uma honra estar aqui participando com o senhor nesse nosso bate-papo. Bem, a nossa querida deputada estadual Adriana Borgo, ela trouxe algumas demandas e eu queria fazer uma ligação entre a condição psicológica e a condição social em relação à saúde mental na área da segurança. Quando a gente fala na área da segurança, estamos falando de policiais federais, policiais militares, pessoal da SAP, pessoal da Civil, pessoal da GCM. Então, primeiramente, é um grupo que vive num conceito continuado de um estresse. E nós sabemos que o estresse tem as fases do alerta, da resistência, quase exaustão e exaustão. Então, é um grupo que está sempre em alerta. Alerta é importante para que cognitivamente a pessoa tenha a percepção. Entretanto, pelo conceito continuado dos estressores, é onde acontece muito afastamento psicológico e psiquiátrico dos nossos colegas da segurança. Então, são fatores que nós precisamos dividir aqui. Uma questão é uma questão social. Quando a deputada fala sobre que é uma questão institucional, também, a psicologia ela vem para subsidiar também a gestão, não só na área governamental, mas na área também privada. Estou aqui, tem alguns que estão nos acompanhando aqui, tem algumas pessoas que não fazem parte da corporação e sabem o trabalho que é importante cuidar da saúde mental. Quando um policial, ou então um agente de segurança, ele faz o seu papel, ele vive continuamente em um estressor. O sofrimento, ele está sempre continuado ali. E nós, muitas das vezes, esquecemos de olhar para esses homens e mulheres que estão na linha de frente. Hoje nós estamos na pandemia, devido à Covid-19, que os nossos médicos e enfermeiros também, quero até parabenizar, hoje é dia do médico, que está na linha de frente também, mas esse cenário sobre saúde mental está envolvido uma questão institucional e psicológica. Como o Castro falou do Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Falar é a melhor prevenção. E vamos falar para quem? Nós precisamos, sim, levantar a bandeira da saúde mental em todas as áreas institucionais. Gestão e área técnica também é um outro ponto que eu queria aproveitar o ensejo. Existem situações que não fecha, tem conta que não fecha. Nós temos vários profissionais da área da saúde mental em todos esses aspectos
institucionais que, quando a hierarquia ela confronta a área técnica, isso faz com que limite o papel do profissional. Então, nós precisamos expandir e dar autonomia aos nossos psicólogos para que assim ele tenha credibilidade institucional de agir. Então, esse é um ponto também de uma grande reflexão. Hoje, nós temos vários NAPs no estado de São Paulo, representando a Polícia Militar, Núcleo de Atenção Psicossocial. Em cada canto do estado de São Paulo, nós temos psicólogos lá, exercendo a sua função. Aí tem um ponto que a gente precisa lembrar. Existe um programa na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é o PAPM, Programa de Acompanhamento ao Policial Militar, que os antigos que estão nos acompanhando eram o antigo PROAR. Para vocês terem ideia, o PAPM é uma referência de âmbito nacional sobre o cuidado com a saúde mental, mas é uma ferramenta que precisa de mão de obra qualificada, habilitada e também motivada. É uma bandeira que tem que ser cuidada também. A gente está falando aqui da força de segurança sobre a saúde mental. Agora, como é que cuida também dos psicólogos que estão na linha de frente? Estou abrindo essa minha fala não com respostas, mas perguntas abertas para que vocês estão nos acompanhando e todos que estão aqui nos assistindo, essa reflexão, quando você vê um agente de segurança que está ali trabalhando, como é que você trata aquela pessoa? Que tipo de empatia você está tendo com aquela pessoa? O deputado estadual Adriana Borgo precisa levantar, sim, a bandeira da saúde mental dentro da corporação, porque nós precisamos. Tem uma frase que diz assim: primeiro humaniza, depois institucionaliza. Os protocolos são importantes para proteger os nossos papéis. Tem um teórico, Jacó Levi Moreno, que ele fala que nós temos os nossos papéis. Então, essa minha primeira colocação aqui é uma reflexão. Outra coisa que a deputada falou são questões religiosas, que é importante. Mas, deputada, é importante a gente ter autonomia e autoridade de falar o que tem que ser feito e quais são os papéis. A senhora hoje está em um papel de autoridade que representa um grupo muito amplo na área da segurança. Então, eu peço encarecidamente que a senhora continue levantando essa bandeira. Porque quando a gente vê um policial militar ou então um agente de segurança chorando a dor da perca de um colega seu, de farda, ou então ele mesmo passando por um sofrimento, quem é que cuida desse herói? Lembrando que todo herói tem seu ponto fraco. Eu sempre falo nas minhas palestras. O Super-Homem tem a Kryptonita, o Homem-Aranha tem a Mary Jane. Então, o simbolismo do herói, todos nós temos um ponto fraco, ou então um ponto sensível. Então, essa reflexão nesta noite é para o que nós estamos fazendo em relação aos papéis dentro das nossas instituições. Para que tenhamos ideia, o índice de suicídio, para termos ideia, só para a gente fazer esse primeiro fechamento aqui, como lidar com o adoecimento institucional. Agora também nós precisamos humanizar também quem está na frente de uma gestão, porque nós esquecemos também os nossos líderes, os nossos comandantes, que sofrem muitas vezes dentro das suas salas por controle até político, que aí eu deixo para a nossa deputada explanar com mais autoridade. Então, assim, quem é que está de mãos atadas? Nessa noite a gente vai tentar desatar e trazer tecnicamente o que a gente pode motivar a todos aqui nessa noite, em relação à saúde mental. Você falou uma coisa interessante, né? O aspecto político. Já passo para a Adriana Borgo, justamente para ela falar desse aspecto político. Mas vamos fechar os 3 psicólogos antes de passar para ela já ter noção também do que é a nossa preocupação enquanto membro de segurança pública. Dani, esses números de suicídio altos aí, tudo que está acontecendo, como que você vê? Quando eu mostro assim o relógio é porque deu 5 minutos, tá? Sim. Então, o número de suicídios ele é um número social. A gente está falando da corporação, mas a gente está vendo isso acontecendo no mundo inteiro, na sociedade, em vários países, né? O policial militar e os policiais, em geral, eles estão mais expostos a frequentes situações disruptivas, e isso causa o adoecimento. Eu tenho uma amiga que trabalha também em pronto-socorro,
e a gente conversa muito sobre adoecimento. Eu vejo policiais militares com 20 e poucos anos, 24, 25, que já tiveram AVC, que já tiveram várias doenças cardíacas e estão muito relacionadas ao estresse. Então, essa exposição ao estresse vai levando ao adoecimento emocional e, posteriormente, o físico, né? O Edson trouxe aí as fases do estresse, e o que eu vejo no meu dia a dia, né? Eu sou do NAPS do 5º Batalhão, e eu acabo enxugando, né? Assim, eu tenho PAPM, eu faço muita coisa, eu tenho muita função, eu trabalho sozinha lá. Hoje, se eu falar para você que eu tenho vaga para atender, eu não tenho vaga, mas a gente acaba se virando nos 30, atendendo na hora do almoço, atendendo depois do expediente. Eu nunca vou embora no horário, né? Eu atendo, tem escola de soldado lá também, atendo aluno, atendo oficial, atendo sargento. E eu vi muitas pessoas falando, né? E assim, eu fui anotando algumas questões, né? A gente está vivendo, na verdade, em estado de sobrevivência. É essa a palavra. A gente está no estado de exaustão e muitos ainda não perceberam isso. E aí o que acontece? A gente acaba também deixando a função para o comando. Muitos falaram, o comandante não percebe, o comandante acaba massacrando o policial. Só que a gente tem que perceber que a nossa saúde depende muito mais da gente também, né? Lógico, a gente está num sistema que ele adoece, a gente está num sistema que nós precisamos também olhar para nós, né? A gente precisa, nós temos 3 pilares fundamentais, que é a saúde física, mental e espiritual. A mente, ela comanda o corpo, só que se a mente não está bem, a gente vai adoecer. Então, a gente precisa fortalecer, e muitas dessas coisas não vai ser o comandante, porque o comandante que eu percebi em muitas unidades que eu trabalhei em 7 unidades, eu tenho 20 anos de polícia, e trabalhei nas unidades mais tops, as mais carentes. Então, o que acontece? A gente precisa estar em equilíbrio com a gente, e precisa buscar isso, né? Todas as unidades hoje em dia, né, pelo menos as que eu conheço, tem uma academia dentro da unidade. Só que, às vezes, o policial, ele espera que o médico ateste que ele precisa fazer exercício, senão ele vai ter um problema cardíaco. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, né? A gente não precisa ter muitas vezes, ter só um atestado médico falando, olha, você vai morrer se você não parar de fumar. Né? A gente precisa cuidar da nossa saúde emocional, física, espiritual, como um todo, agregar tudo isso. Às vezes a gente espera que fora, né, quem está no comando, que dê esse passo. Muitas vezes a gente vê pessoas muito fragilizadas, né, e emocionalmente fragilizadas, que precisam de um apoio. Só que muitas vezes o comando, ele está às vezes pior do que aquele que está fragilizado e que ele aceita uma ajuda. E muitas vezes o comando, ele não tá bem e está adoecendo uma tropa inteira, né? E eu falo isso, não é só oficial, né? Alguns eu vi falando de oficiais. Nós somos uma polícia, né? Eu falo da polícia que eu conheço, mas eu acredito que, como seres humanos, nós temos pessoas maravilhosas e temos pessoas que estão doentes e que precisam de ajuda também. E para a gente conseguir ajudar essas pessoas, elas precisam reconhecer que elas precisam de ajuda, né? E é isso, eu vou dar uma sintetizada aqui. Você está de parabéns, foi 5 minutos, tá? Ó, gente, foi para ser seguido. Travado. Porque se deixar, eu falo mais. Sim. A Dani foi perfeita, deu em cima. Obrigada. Deputada... Vou pegar minha canetinha aqui. Essa parte política, o que a senhora viu aí, ou o que pode fazer, não sei. Eu não sei nem se... Não, 5 minutos para a senhora falar sobre isso também. Apesar que a senhora é mais fácil, né? Que tem o pequeno expediente 5 minutos, então a senhora já está acostumada com isso. Bom, gente, antes de eu falar da parte política dos projetos, inclusive um protocolado hoje, depois eu quero que você explane, porque veio através de um sargento que
viu a necessidade de uma implementação de um programa dentro da instituição e nos procurou. Bom, enfim, na verdade, eu sou muito sincera, gente. Às vezes eu peco pela minha sinceridade e tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas hoje, dentro da instituição, os médicos, psicólogos e psiquiatras não têm autonomia. A verdade é esta. Quando um policial os procura, seja na UIS ou na HPM, enfim, nas unidades de saúde, ele vai procurar ajuda, mas ele não consegue encontrar ali, apesar de muitos de vocês, todos vocês sabem se comportar como a fidelidade, como que eu posso dizer? Como é que quando a gente não fala, não é secreto, aquela ética médica, vai, com a ética médica e tal, eles se sentem falando ainda com alguém de dentro da instituição. É como se eles estivessem falando com o sargento, com o cabo, que vai relatar isso de alguma forma sem sigilo daquilo que eles abrem o coração. Como é que eles chegam a essa conclusão? Por duas coisas. Por exemplo, quando tem o PAPM e o PROAR, né, que é o antigo PROAR, o atual PAPM, o policial, ele entra numa ocorrência, aí ele se envolve numa ocorrência fim-morte, acontece ali uma morte, imediatamente esse policial teria que ir para o PAPM. Mas não é isso que acontece. O que acontece? Ele fica, às vezes, 6, 7, 8 meses esperando a sua vez para ir. Ou seja, não entra nem no coração dele e nem é efetivamente justo que isso seja para uma proteção psicológica, e sim como uma punição. Ele está sendo punido na cabeça dele porque demorou tanto tempo. Uma coisa que aconteceu hoje, você tem que ir imediatamente, né? E por que ele não vai imediatamente? Porque não tem profissionais suficientes. Então, assim, não se investe nessa parte de saúde, né? Então, esse é um ponto aí legal. Para se ponderar. Outra coisa, em relação a essa parte de atestados, né? De conclusão de laudos que são feitos pelos psiquiatras e psicólogos policiais militares, principalmente. Geralmente, eles acham, sim, pela formação que eles têm, que esse policial tem que ser afastado, que ele tem que ser acompanhado, e nem sempre por falta de efetivo ou por falta de empatia, como diz a doutora Daniele, às vezes por algum comandante estar doente, ele simplesmente fez cura, não vai, né? Vai ficar sozinho. Então o policial ele quer folgar, ele não quer trabalhar, é mão cansada, é isso que eles ouvem, né? Então o que acontece? Eles vão se retraindo. Quando você tem empatia dentro da unidade e isso começa você a prestar atenção nos seus pares, né? Você consegue saber como uma pessoa não está legal. Mas, às vezes, uma pessoa que nunca demonstrou nada, para quem não é psicólogo, não tem esse feeling, né, de perceber, ele convive com você ao seu lado e você não percebe que a dor dele está gritante e uma hora dessa ele vai lá no vestiário e dá um tiro na cabeça. Ou vai para casa, se mata a família, enfim, né? O que a gente tem acontecido, isso não é uma coisa tão rara, tem acontecido muitas vezes. Então, nós temos que olhar esse lado, e a política não pode entrar no lado institucional. Então, esse clamor agora que nós fazemos não é um clamor da deputada Adriana, mas é um clamor da esposa de um policial, na verdade, de amiga de tantos policiais, né? Que vem na pele essa falta de empatia, de amor realmente, e de poder também de médicos, dos nossos psiquiatras e psicólogos dentro da instituição. Politicamente, precisamos falar no parlamento, nós temos que mostrar aos outros deputados a verdade do que acontece dentro das instituições, porque a força política, ela vem de grupo. Um deputado sozinho não faz nada, mas um deputado sozinho incomoda, um deputado sozinho fala, grita, faz chegar. Mas a força para se resolver é grupo. Então, isso tem que ser levado aos outros deputados. Precisa de uma frente aqui dentro da Assembleia Legislativa para que
gabinete por gabinete, conheça a realidade da instituição, das instituições, e a realidade que vivem hoje os profissionais de segurança pública na área mental e na saúde mental. Segunda coisa, projetos como esse que o Barreto nós protocolamos hoje, que o Barreto vai explanar, que são projetos que visam ampliar toda essa ajuda para o policial, né? Abrir leques, trazer, acolher, ensinar, é isso que nós queremos, que o nosso policial ele tenha confiança nos profissionais que estão dentro da polícia, apesar de também serem patenteados, que esses profissionais que prestam esse serviço também tenham os seus respaldos, né? Que eles sejam respaldados, sim, pelo Conselho Regional de Medicina, pelo qual eles juraram lá e foram formados e são submetidos. Regulamento disciplinar, requer principalmente, não pode sobrepor e ter mais poder do que a palavra desses profissionais dentro das instituições. O comandante foi formado numa academia, eu acho legal. O sargento foi também numa escola de sargento, o cabo, beleza. Mas quem sabe de cabeça são eles que estão na ponta da linha. São eles que conseguem identificar numa entrevista, numa conversa, o grau e a necessidade desse policial. Então, quando forem atestados, pelo amor de Deus, essa a minha briga. Não venham querendo, para voltar o efetivo da polícia, desatestar isso, tirar a palavra e esse estudo que esses profissionais fizeram de um policial, né? Ou fazer o polícia virar motivo de chacota, leva lá para a primeira enfermaria para dizer que fez alguma coisa, tô acabando. E depois dá um remedinho, dopa o polícia e no outro dia manda ele embora, né? Então é muito amplo. Lá na Assembleia, estou à disposição, a Frente Parlamentar teve início a nós, lá na Comissão de Direitos Humanos, eu fico esperando a instituição, as instituições me levarem alguma coisa e me cobrarem, pelo amor de Deus. Nós estamos lá, já estou no 2º biênio na Comissão de Direitos Humanos e ninguém nunca recebi do comando da Polícia Militar, do setor do HPM, do setor psicológico, um pedido. Adriana, peça isso, invista nisto, mande emendas para isso. Não temos. E eu acho que nenhum deputado da bancada da segurança, ou que goste da segurança, e que se importa com a vida dos policiais também não. Então, fico aqui também o meu apelo. Eu estou lá para servir, mas eu não posso servir se eu não tenho elementos para servir. E eu preciso que vocês me municiem para que eu possa fazer meu trabalho como parlamentar. Legal, eu gostei disso, mas eu vou gostar mais ainda de pegar no pé do André, porque o André é coronel da PM, apesar de ser nosso amigo há muito tempo. André, todo mundo falou, inclusive aqui, essa visão que o coronel, como comandante, tem. Você teve a oportunidade de acompanhar um trabalho e você foi o comandante do batalhão. Essa visão que o pessoal tem é uma visão... não tem meias palavras. É uma visão que é verdadeira ou é ilusão da tropa? Obrigado, amigo. 5 minutos. Obrigado, deixa eu zerar que você passa do tempo. Não, quando você disse que os 5 minutos, exceto eu e você, significa que a gente pode passar um pouquinho, né? Bom, primeiramente, teve alguém que perguntou que unidades eu servi. Na verdade, toda a minha carreira, os 35 anos que eu passei na polícia, eu servi sempre em unidades operacionais. Então, eu trabalhei 12 unidades de policiamento de área, 9º, 5º, 12 e 49. Trabalhei no policiamento de choque, no CP Choque, no 2º Batalhão de Choque. Trabalhei no policiamento rodoviário, no CPRV e no 1º BPRV. E trabalhei na área do CPM, no 30, no 6º, no 20, e fui o responsável pela criação do 5º BAEP na área do CPA M8. Então, durante todo esse tempo, eu sempre trabalhei, durante todo o meu tempo de polícia, eu sempre trabalhei em unidades operacionais, sempre estive muito próximo à tropa. E tive a oportunidade, quando nós estivemos trabalhando lá no CPA M8, no CPA M6, aliás, de formarmos uma equipe multidisciplinar, justamente preocupada em tentar dar um tratamento diferenciado à tropa e identificar esses problemas que a gente tinha na tropa. Foi um trabalho muito árduo, um trabalho muito, muito complexo, que exigiu muito da gente, né? E em muitos momentos a gente sentia exatamente esse problema,
né? Esse grito da tropa. Como a Dani disse, muitas vezes a gente não pode generalizar os comandos, a gente não pode generalizar as pessoas. Da mesma forma como a gente não pode generalizar dizendo que todo policial que tem problema é 13. E nem que todo policial que fala que tem problema, às vezes tem problema, né? A gente tem que respeitar realmente o trabalho dos profissionais. Os psicólogos da PM, eles são extremamente comprometidos com a instituição, com a tropa. Infelizmente, a deputada tem razão, são poucos. Nós deveríamos ter mais, né? Para poder atender mais as pessoas. Eu tenho certeza que a Dani está falando, o Carlos também, o Castro passou por isso, né? De querer fazer mais, de querer poder estar mais, né? Desenvolver mais as coisas e a gente não conseguir, né? De uma forma ou de outra. Então, a nossa tropa, ela vem adoecendo já faz muito tempo, né? E a gente tem, os comandantes, eles tentam, né, de uma forma ou de outra, uns de uma forma mais intensa, outros de uma forma menos intensa. Como eu estou dizendo, a gente não pode generalizar, falar que todo mundo é ruim, que todo mundo é bom. Não existe um mundo em que todo mundo é bom e todo mundo é ruim. Todo mundo tem o seu empenho e a sua necessidade. Eu sempre acompanhei a tropa. Uma coisa que o Castro falou, e é uma coisa que a gente falava nos treinamentos, nós passamos muito mais tempo na polícia do que em casa. Nós passamos muito mais tempo com o nosso companheiro na viatura trabalhando do que muitas vezes com a esposa, com o marido em casa. E muitas vezes o suicídio não é uma coisa, salvo raríssimas exceções, não é uma coisa que acontece naquele momento, na hora. É uma coisa que ela vem crescendo, a ideia do suicídio, ele vem se desenvolvendo, ele vem vindo até culminar no ato final. E normalmente, essas pessoas, elas vão dando sinais. Elas dão sinais para os familiares, desculpa, elas dão sinais para os companheiros, dão sinais para os comandantes, dão sinais. E o que eu acho muito importante que nós precisamos fazer, esses dias eu vi um treinamento que a polícia proporcionou de prevenção ao suicídio, mas era prevenção ao suicídio dos outros, não interno. Eu acho que nós tínhamos que fazer uma campanha muito grande, internamente também, para se reconhecer esses sinais. E assim que esses sinais forem reconhecidos, nós temos canais para que as pessoas possam, não só a própria pessoa que está doente, mas o companheiro que trabalha com ele durante 12 horas, o sargento que está trabalhando com ele, o capitão, o comandante de companhia, o tenente, que são os mais próximos da tropa. E trazer isso ao comando, para que a gente pudesse para que o comando pudesse realmente tomar providências efetivas, né? A tropa ela é pressionada de diversas formas, né? Como um amigo nosso comentou aí também, nós trabalhamos resolvendo esses problemas dos outros. E muitas vezes nós somatizamos esses problemas e nós trazemos esses problemas para nós. E às vezes também, por não conseguir resolver o problema, você toma aquilo como seu. E isso os nossos psicólogos, eles podem falar disso com muito mais propriedade. Quando você começa a somatizar e trazer os problemas dos outros para si, então, isso acaba agravando os nossos próprios problemas, né? Mas eu posso garantir que a ideia, a impressão de que o comando não está nem aí, de que ninguém está nem aí, de que o sargento não está nem aí, não é uma ideia que a gente deva levar como sendo um pressuposto da instituição, né? Não é isso. A gente passou, durante o período que nós aplicávamos os treinamentos, por comandantes que nos incentivavam e por comandantes que não estavam nem aí com a gente. Mas nós nunca desistimos do nosso propósito. Independente do comandante, independente de quem estava lá, a equipe que nós formamos era uma equipe muito determinada. E a gente sabe o quanto nós trabalhamos, eu sei o quanto os três psicólogos trabalham, né? E a gente não pode desistir, nós temos que continuar trabalhando. Legal. Para variar, tem que ficar mostrando o relógio mais do que todo mundo. Eu vou te passar, Castro, só que antes de te passar... Eu estou me sentindo pressionado, eu vou... Bom, enfim. Barreto está me devendo 2 minutos aí ainda, eu queria completar. Calma aí, antes de passar os 2 minutos, Castro,
Já vou te passar com uma outra pergunta, inclusive, porque aí roda todo mundo já com isso aí. Tá. Em 2012, os índices de suicídio no mundo eram em pessoas mais idosas, no Brasil principalmente. 2017 para 2020, deixou de ser as pessoas mais idosas para ser entre os mais jovens, de 15 a 29 anos. E dentro da polícia, passou a ser de 25 a 35 anos. O que a gente tem essa diminuição e esse estreitamento de tempo? Levando-se em consideração que o homem se suicida mais, porém a mulher tenta mais. Se a gente pegar alguns dados estatísticos, a gente vê algumas coisas que a gente... Opa, calma aí. Sem contar que quando tem suicídio, acho que foi o Castro que falou logo no começo, o suicídio de uma pessoa abala a casa inteira. Não é só a pessoa, é a família. Então, dentro disso, Castro, por que diminuiu essa... Por que deixou de ser idoso e passou a ser jovem, a se suicidar nos últimos 8 anos? E, de novo, só que agora a gente vai diminuir o tempo, tá? 4 minutos para cada. Tá bom. Só que antes eu queria complementar, porque na primeira passada eu não consegui falar bem, porque meu microfone não estava muito bom. Eu queria só fechar com 2 coisinhas importantes que eu vejo como importantes, né? Primeiro é que, para a gente, quando se trata de saúde mental do policial militar, a gente tem que começar a quebrar paradigmas internos, começar a trabalhar essas questões com o pessoal nosso, o pessoal da Polícia Militar, todos, né? Porque muitas vezes, e eu estou vendo aqui comentários, e a gente, no atendimento, no consultório, a gente vê isso o tempo todo, o policial, ele às vezes nem vai procurar ajuda, porque a partir do momento que ele procura ajuda, ele é tido como um problema. E, na verdade, não é. A gente sabe que saúde mental é uma coisa que todo mundo pode passar a romper, é um fio mais fino que um fio de cabelo. E todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Então, nós precisamos entender a saúde mental, entender a dificuldade policial como uma dificuldade mesmo. Quebrar paradigma de achar que o policial que tem uma dificuldade, está passando por um problema de saúde mental, ele é um problema. Ele não é um problema. Ele está com um problema, mas ele é uma pessoa que necessita de todo cuidado naquele momento. Segundo, que eu queria falar também, muito breve, que fazia parte da minha primeira fala, é que talvez não tenhamos policiais o suficiente para alcançar todo esse público, né? Então, eu acho que a matéria de saúde mental seja uma matéria curricular, para que o policial possa entender melhor e ele possa ajudar seu colega, para que ele possa perceber, talvez aí no colega, a dificuldade quando ela começa a aparecer. E aí, assim, a gente possa evitar um mal maior, né? Então, todo policial é um multiplicador de saúde mental. Eu sempre trabalhei isso, você lembra, Barreto, que eu fiz até alguns trabalhos sobre isso, onde todos participavam, né? Então, nós fazíamos palestras para a tropa, para que todos tivessem conhecimento básico, porque muitas vezes o psicólogo não está perto, o médico não está perto, mas o colega está, e o colega consegue identificar. Agora, sim, era esse o complemento que eu queria dar a respeito da primeira pergunta. Agora, com referência à segunda questão, minha opinião é assim, eu entendo que o mundo está passando por transformações, né? Estamos aí nessa geração X, Y, Z, aí que está todo vapor, né? Mas que a saúde mental e o suicídio é multifatorial, né? Mas os pilares que regem essa questão, que são os pilares familiares, né? De saúde física, etc., eles estão ficando para segundo plano. Infelizmente, a gente está vendo aí a geração um pouco mais moderna descuidado com essa questão, né? E aí o que acontece? Abre-se brecha para um isolamento social, né? Nós passamos por esse período de pandemia aí que foi terrível, né? E eu acredito que ele já vinha existindo, esse isolamento social já vinha existindo, né? As pessoas não estão se relacionando. E eu acho que a parte positiva, né, nesse sentido, e mais importante nesse sentido, da questão de prevenção, é o relacionamento. Se você está atento ao seu amigo, se você tem um olhar
importante, bem visto ao seu amigo, você consegue detectar algumas questões. Mas, então, isso é uma coisa de um todo. Agora, se está se refletindo sobre os jovens, talvez seja a forma que está se cobrando do jovem hoje, que não se cobrava antes. O jovem hoje, ele tem já uma cobrança pessoal que gera, talvez, nele essa ideia de que ele pode criar o mundo dele à parte ou viver no isolamento, né? Mas eu não posso dizer também, nesse sentido, que seja único, que eu sei que, como se diz respeito à questão, tá certo, a questão do suicídio, ela é multifatorial. Então, seria uma das questões, né? Mas eu queria só, antes de passar a palavra, eu passar uma frase, né? Eu li uma frase do Augusto Cury que diz assim, ó: o suicida, mesmo que planeje a morte, não querem se matar, mas matar a sua dor. Então, um trabalho bem feito, ele consegue deter todo esse movimento, né? Toda essa questão. Eu acho que muitas vidas poderiam ser salvas com um trabalho muito bem feito, porque mesmo que planeje, ele está com uma dificuldade, ele quer matar a dor dele, não quer se matar. E a gente consegue isso a tempo, né? É isso aí. Então, Dani? Essa diminuição de idade, principalmente dentro da PM, o que pode ser atribuído isso? Então, eu não vou ser repetitiva, eu concordo com o que o Castro trouxe, né? Mas eu tenho visto alguns estudos que os jovens, eles estão, antigamente, né? O perigo estava lá fora, estava no quintal, estava na rua, né? Tinha horário para sair, os pais ficavam de olho, né? Para saber com quem que meu filho ou minha filha está saindo, né? A escola tinha um controle maior. E hoje em dia, o inimigo está dentro de casa. A gente não sabe com quem que os jovens estão conversando, né? Existem músicas que trazem conteúdo aí de suicídio, tem muitos vídeos, tem uma deep web que tem muitas informações, tem jogos onde estimulam esses jovens tem competições, né? Que eles fazem. Então, assim, e a gente sabe que quanto mais jovem, mais impulsividade, né? Mais imaturidade, e a gente vê muito suicídio indireto, né? No nosso caso, no caso da polícia militar, né? Os jovens, eles são expostos a situações de adrenalina o tempo inteiro, né? Viatura a 200 por hora, perseguição, e não adianta falar que vão proibir, porque eu tenho 20 anos de polícia, e quando eu tinha 20 anos de idade, eu dirigi uma viatura, era gostoso ir atrás do bandido, né? Eu acho que eu estou vendo a carinha de vocês aí, já aposentados, vocês gostavam disso também, né? E eles, é lógico, é aventura, é como tá dentro de um filme. Então, vamos pensar, você está com uma arma, você está correndo atrás de bandido, isso tudo traz uma adrenalina muito grande, né? E eu vi um comentário aí de questão de o uso de droga também tem aumentado, né? A gente fala do uso abusivo de álcool, né? Cultural, isso já vem de outras gerações, né? Só que as pessoas estão viciadas na adrenalina, naquela sensação, já estão num processo de exaustão, vivendo no modo sobrevivência, e muito não dá conta de entrar em contato consigo mesmo, ver que precisa de ajuda, e às vezes pedir ajuda para alguém, tem muita vergonha de entrar em contato com isso, né? Então, assim, eu vejo que a questão dos NAPs, de ter mais psicólogo disponível, é bom, mas as pessoas têm que saber para que serve, o que o psicólogo faz. Quando eu assumi o NAPS, eu quase não tinha paciente. Eu comecei a ter paciente depois que eu comecei a ir nas unidades falar o que eu fazia, né? Falar da questão do sigilo e da confidencialidade, que eu vi que algumas pessoas colocam à prova. O sigilo, ele é inviolável no caso do setting terapêutico. Então, não adianta, eu sou cabo da Polícia Militar e o coronel querer saber o que está acontecendo lá dentro do setting. Então, isso não pode ser quebrado. E se quebra esse sigilo, você pode denunciar o profissional,
E ele pode perder, ele pode ser suspenso pelo CRP, ele sofre uma punição ética, que é muito grave. E, assim, o conselho de psicologia, quem paga somos nós psicólogos que pagamos. A nossa terapia, que a gente também vive num modo de estresse também, a gente precisa se cuidar emocionalmente, somos nós que pagamos. Então, assim, quem está na linha de frente tentando ajudar os policiais militares é porque quer e porque gosta. Eu fiquei 5 anos no CAPS e eu pedi para sair durante 1 ano e meio porque eu não estava aguentando mais. E eu não estava bem emocionalmente. Até que eu fiquei 1 ano fora e eu trabalhava numa base na Zona Norte e toda semana chegava alguém com demanda de ideação suicida. E aí eu percebi que era um momento de eu voltar, né? Se a gente aprende a nadar, a gente não vai ver ninguém se afogar e não fazer nada, né? Então é isso aí. É duro ter que ficar cortando o tempo de vocês. Mas antes de passar para o Edson, faço uma pergunta aqui, eu vou passar para a Borgo, eu vou pular a vez, passar para deputado. Tá aí, a senhora falou que o que poderia ter lá de projetos, alguma coisa, o Miquelis Reis, não sei se é assim que fala. Porque para entrar na PM exige-se a preocupação com o estado mental, mas para ser mandado embora não. Está aí uma boa coisa para ser estudada. Isso seria viável? Você está perguntando para mim? Porque de nós aqui a única que pode fazer lei é a senhora. Isso teria que ser um sacramento, isso tinha que ser prioridade. Olha só, vou te falar uma coisa. Nós estamos aí com um grupo de policiais demitidos injustamente, né? Injustamente, quando a gente fala, são policiais que são absolvidos em todas as esferas, e mesmo assim, a Constituição Estadual é descumprida, eles são demitidos. Bom, esses policiais, eles entram de uma forma, o ser humano, o jovem, entra de uma forma dentro da instituição. O estresse, a adrenalina, o convívio com a morte e com a vida em frações de segundo, as violências que eles acompanham as ocorrências, né? Tudo isso vai entrando, vai fazendo com que ele se torne um indivíduo estressado, com irritabilidade, enfim, e vai ocasionando depressão, síndrome de pânico e uma série de coisas que a gente já sabe que esse profissional adquire em decorrência do serviço. Aí, simplesmente, ele é mandado embora, né, ou demitido, e aí não é feito, né? Você entrega, a família entrega ele de uma forma e recebe um cacareco. E nem precisa ser mandado embora, a gente pode falar dos veteranos, né? Quando o policial veterano se aposenta, como é que ele vem para sua casa? Como é que ele vem para sua família? Como é que ele lida com tudo que ele ficou nos 30 anos sofrendo lá dentro da instituição e em decorrência da função, né? Então, assim, isso teria que ser um mandamento dentro não só da instituição, mas dos concursos, dos editais, né? Deveria se pensar muito nisso, de como como o policial está, como é que vai ser a vida dele daí para frente, quando ele é demitido ou ele é aposentado. Então, isso aí é uma das coisas que a gente precisava fazer, e não sei se dá para mudar a lei. O problema da polícia é que ela não tem um estatuto, né? Ela não tem uma lei orgânica que direciona tudo isso, que a gente não consegue colocar tudo isso como uma regra, né? Como um norte para que todos pudéssemos, né, seguir ali um ritual, né? O policial entrando saberia que até o final ele teria isso, aquilo e aquilo outro, ou não teria. Então, assim, isso dá para se pensar em conjunto, né? Estou aberta a sugestões aí também, como parlamentar, para poder fazer na parte legislativa, da forma, para isso tudo na forma legislativa, né? E eu acho que o que aumentou o índice de suicídio em jovens, né? Antigamente os idosos, eles faleciam porque perdiam se suicidavam, né? Pela tristeza de perder seus cônjuges, ou então tinham algum problema de não ter mais, se sentir mais útil, né? Perder os amigos, aquele papel importante como ser humano, porque o idoso ele não tinha outras opções, né? Hoje ele já tem
os centros de esportes, né, voltados aos idosos, enfim. E os jovens, por que aumentou? Bom, começa pela desestrutura dos próprios pais, né? Os pais começaram a ser pessoas mais novas e que sem experiência de vida, ou que já vêm com uma bagagem que não é curada, não é cuidada. Isso vai passando, né, de geração em geração aí pelos filhos, é o que a gente tem visto. Pais ausentes, né? Quer seja por trabalho, pela sobrevivência, mas também porque não tem esse feeling, né, de acompanhar os filhos, de perguntar, de ser presente, de amar, de beijar, de abraçar, isso tudo. Então vem a depressão, né, que leva ao uso de drogas, como a Daniele falou, e dentro da polícia, ele aumenta devido justamente a essa carga de estresse que ele vive, né? Nós somos feitos para amar, gente. A gente não foi feito para ver morte, para combater morte, para ver uma criança estuprada, né? Para ver uma pessoa, enfim, tantas maldades que eles veem todos os dias. É natural que isso leve, e principalmente o que acho que leva é a falta de sentido da vida, quando você não consegue, através da farda que você usa, fazer a diferença na vida de alguém. Você acha que não consegue. Então, você fica desestruturado dentro da instituição e também pessoalmente. Isso você leva para sua casa. Lá você não é compreendido e aí a gente sabe no que dá, que é, infelizmente, o suicídio. Infelizmente, é verdade. Edson, a diferença de maiores para maiores... Eu esqueci o nome de quem deu a ideia aqui. Depois... Passa lá pelo gabinete da deputada, dá a ideia que eu acho que isso aí cabe realmente um projeto de lei, alguma coisa para estreitar esse caminho, porque é uma coisa que realmente a gente não pensa. Mas, Edson, a diferença que era maior, o índice de suicídio com maiores idades, hoje com menores idades. Quando a gente traz esse tema... Quando a gente traz esse tema sobre suicídio e depressão nas forças de segurança, é um leque que se abre entre a questão social, jurídica, psicológica, primeiramente são pilares. Essa sua pergunta é uma pergunta aberta em relação aos dados do suicídio entre homem e mulher. O homem ele tem mais possibilidade devido à questão, podemos colocar assim, da questão da pulsão. Uma coisa que a Dani falou sobre a questão da adrenalina. Freud diz que o orgasmo é equivalente à pulsão de morte. Adrenalina continuada e acentuada. Eu vou responder sua pergunta, Barreto, mas dentro de um conceito mais técnico, se assim eu consigo expressar aqui, e aos nossos participantes aqui, que tem várias perguntas. O conceito de trabalho na área da segurança está sempre acentuado sobre a crise, sobre o risco, sobre a iminência. E o que acontece muito também, até a nossa própria amiga Cabo Fátima, quero mandar um abraço para ela, ela falou que assim, depressão não demonstra. Muitas vezes a pessoa ela tem depressão e ela não demonstra, ela oculta. E o que acontece nesse ocultar? A pessoa ela somatiza e faz com que ela comece a adoecer veladamente, e ela não consegue perceber o quanto ela está adoecida. Então, cuidar da saúde mental, ter esse grupo para receber esses policiais, sem o preconceito, como a própria querida Rose, que pontuou aqui também, sobre o Código 13, nós precisamos levantar a bandeira da saúde mental com autoridade, com princípios, com ética, e como a Dani falou, tudo se envolve o sigilo. Então, essa questão da idade, o Barreto, a gente pode estar atrelado também sobre o índice de cobrança também, sobre a questão da intolerância. A gente vê a nossa evolução social sobre grupos. Você vê que são grupos distintos. A gente pega aí o coronel André, o próprio Castro, que veio de uma outra geração. Eu também, né, Dani? Nós entramos em 98 na polícia. Foi a última turma de oitava série, se a gente traz essa reflexão. 2001, né? Então eu sou de 98. Então, assim, eu quero trazer só essa colocação que os grupos, eles trazem consigo o seu material interno cognitivamente. Então, assim, são fatores multifatoriais, são questões multifatoriais e que leva cientificamente a um estudo. Então, a gente vai ficar aqui numa reflexão de gritar debaixo d'água.
Nós precisamos ter autonomia e autoridade. Por isso, Barreto, quando você me convidou a estar aqui, e quando fala de saúde mental, eu levanto essa bandeira. Hoje nós estamos falando aqui especificamente da força de segurança. Mas tem algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, me conhecem, o quanto nós precisamos levantar essa bandeira. Então, a Adriana Borgo, nossa deputada estadual, precisa levantar essa espada, precisa fazer com que alguém comece a se despertar. Quando a Dani fala que os psicólogos também adoecem, nós precisamos cuidar desse grupo também. Então, é algo muito amplo. A questão de álcool e drogas, uma pergunta agora para todos que estão nos acompanhando. É anestesiar a dor? Quantos passam por dores continuadas dentro de um papel de policial civil, policial militar, o pessoal da Guarda Municipal? Então, assim, a questão de álcool e drogas, muitas das vezes, e a gente não pode julgar esses nossos irmãos que estão passando por essa questão, é a questão de anestesiar a dor. E como é que a gente elabora uma dor? Falando da dor. Como é que eu consigo elaborar algo que está reprimido em mim? Falando. Então, falar é a melhor prevenção. Por isso que precisamos levantar, sim, essa bandeira, levar mais a sério essa questão da saúde mental na nossa corporação e dar autonomia aos psicólogos. Dar autonomia e credibilidade a esses homens e mulheres que estão na linha de frente para cuidar dos seus heróis. E abro mais uma vez um leque. Sociedade chora, chama a polícia. Independente. Civil, guarda, militar. Esses agentes de segurança sofrem. Muitos com coragem entram em análise. E vai estar lá um psicólogo. A pergunta é, e quem cuida do psicólogo? E quem cuida desses profissionais da linha de frente também, que cuidam dos seus heróis? Não é filosofando aqui, é trazendo uma grande reflexão com autoridade na questão pública, na questão política, na questão social, mas na questão social também. Então, a frase que diz assim, gente, quando a gente salva uma vida, a gente salva uma nação. Quando o nosso mestre falou sobre a questão de que os nossos líderes também sofrem, nós temos uma líder aqui entre nós, Adriana Borgo. Quando sofre também, nós temos aqui um coronel aposentado, e quando ele sofre também, nós estamos desumanizados, nós precisamos humanizar, nós nos esfriamos, nós precisamos nos alimentar novamente de razões e emoções sobre a humanização, a empatia precisamos trazer. Só que tudo isso, se não tiver base também institucional, nós estaremos só flutuando aqui nesse diálogo. Só para encerrar essa minha fala nesse momento, nós somos responsáveis pelo nosso cuidado com a saúde mental, senão a gente transfere muito para as instituições. Então, nós somos responsáveis. A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem um programa exemplar. Só para isso tudo precisa melhorar. Mas se tem um programa, mas não tem o psicólogo habilitado, o psicólogo livre de regras institucionais, não vai conseguir expor toda a sua habilidade profissional. Infelizmente, o tempo passa quando a gente se diverte, né? Mas ainda mais quando bate-papo com pessoas que a gente já conhece há muito tempo. Tem algumas coisas que eu gostaria de conversar, não vai dar para a gente abordar, não vai dar para fazer isso. A deputada falou de um projeto de lei, eu vi o nome aqui do Fonseca. O Fonseca, que se eu não me engano, que tinha feito o piloto do projeto de lei já há um tempo. O Fonseca trabalhou com você, né, André? Sim, trabalhou comigo. Então, é isso que eu acho, mas infelizmente não vai dar tempo da gente falar hoje. Mas desde já eu convido todos vocês para participar segunda-feira que vem para a gente fazer a segunda etapa disso, falando principalmente da prevenção. Porque uma coisa é a gente falar da dor, a dor existe. Tá aí, todo mundo aqui reconheceu que é um problema sério dentro da instituição. Agora, o que a gente pode fazer? Não vai dar tempo da gente abordar o que a gente pode fazer aqui. Mas semana que vem, eu convido vocês todos para participar disso, para a gente falar. E olha que falamos só do suicídio, não falamos nem da depressão. Nem chegou no burnout, na síndrome de burnout, né? Nem chegamos a falar disso ainda. Nem chegamos a falar dos problemas correlatos, nem chegamos a falar ainda da perda indireta, que é uma coisa muito forte dentro da Polícia Militar, e a polícia não reconhece isso como um problema de saúde. Muitos nem sabem exatamente o que é dentro da polícia quando você fala de perda indireta, mas
tudo isso eu convido vocês para participarem semana que vem. Então, para a gente poder encerrar isso, vamos dar 1 minuto ou 2 minutos para cada um para fazer as suas considerações finais. Começando pela... Eu vou deixar a deputada por último, porque é assim... Normalmente, aí depende, né, de qual é a cultura que você está falando, porque existem culturas que o último a sair de dentro de casa é a pessoa mais importante, né? Então, vai que a gente está nessa cultura, mas primeiro as damas, em todo caso, dá para a gente fazer isso. Dani, considerações finais. Sim. Conselho e sugestão, mas em 2 minutos. Tá. Então, assim, eu vi alguém colocou uma questão muito importante, que nunca fui encaminhada ao psicólogo na PM. Então, assim, pessoal, não precisa de encaminhamento. Vocês podem, não precisa nem falar para ninguém, vocês podem escolher um NAPS, não precisa ser um NAPS regionalizado, um exemplo, eu moro em Guarulhos, trabalho em Guarulhos, eu tenho que passar no NAPS de Guarulhos? Não, eu posso passar no 5º, no M3, no CPI2, então vocês não têm, é igual o IS, não, vocês podem escolher o profissional, tá? E outra coisa que é importante, que eu vou aproveitar que a deputada está aqui, né? Eu vi muita gente falando que os psicólogos tinham que ser paisano, eu concordo, porque quando o policial olha para mim como cabo, né? Eu dentro do meu NAPS, eu consegui trabalhar dessa forma e hoje eu não tenho muita dificuldade. Mas eu vejo que muitos policiais, muitos psicólogos têm essa dificuldade de ser tratados como psicólogos. Eles são tratados como soldados, como cabos, e não são respeitados dentro da autoridade e da competência que eles estudaram e conquistaram, né, durante o período acadêmico. A gente sabe que para ser psicólogo não basta só a faculdade, a gente tem que se especializar muito, a gente não para de estudar. Eu estou 7 anos formada e 7 anos que eu sou apaixonada pela profissão e que eu continuo estudando e continuo. Eu uso o meu dinheiro, muito dos meus recursos, eu financio os meus estudos, tá? Para dar o meu melhor para os meus pacientes, sejam eles militares ou não. Então, é importante, a gente sabe que é muito importante o psicólogo ser valorizado como psicólogo. E, infelizmente, em alguns locais, a gente está num grupo de psicólogos e que eles não têm eles são vistos como praças e eles são muitas vezes colocados em situações, você vai baixar o meu policial, você vai dar nível 1, nível 2, né? E, graças a Deus, eu estou num lugar que eu não posso reclamar disso. Eu sou respeitada na minha unidade, as pessoas me veem como profissional, tendo em vista que eu atendo desde o 2ª classe até os oficiais, eu não tenho problema algum. Só que a gente vê que não são todos os lugares que não são. Os nossos colegas sofrem muito, sofrem com escalas extras, eles têm que colocar farda para trabalhar junto com o paciente. Isso é terrível, isso quebra a gente tem um trabalho dentro do setting, de repente o policial vê a gente fardado ali, isso não é bom. A gente sabe que cientificamente foi feito um trabalho, um estudo para que a gente usasse o jaleco e trabalhasse paisano. Então, o pessoal está falando dos psicólogos serem oficiais, rapidinho, Barreto. Os psicólogos não precisam ser oficial, praça, basta eles serem valorizados como profissionais, como os médicos, os dentistas, os veterinários, os farmacêuticos, colocar a nossa classe, que é tão importante, numa situação que não é como se a gente estivesse aquém desses profissionais, e não estou desvalorizando nenhum deles, é importante ter todos esses profissionais, mas a gente está vendo que a doença, ela está localizada e a gente precisa ter profissionais especializados para estar nessa linha de frente e estar bem também emocionalmente para poder investir na saúde mental, investir nos estudos, e infelizmente não são todos que podem investir o seu salário
em estudo e terapia. Obrigada, desculpa monopolizar aqui o tempo. Não, o Edson e o Castro já fizeram mais do que isso. Estou perdoada, então. Olha, Castro, primeiro. O André hoje se deu bem, porque ainda falou menos do que os dois. Aí, ó. Mas eu ainda vou falar. Bom, Castro, 2 minutos. tá bom. Eu queria, assim, primeiro dizer que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui agora é uma oportunidade ímpar e que ela tem que se repetir mesmo, porque quanto mais for divulgado, quanto mais as pessoas tiverem essa consciência de saúde mental, é muito melhor para todos. Então, a gente tem esse papel de estar fazendo isso. E pelo que eu tenho percebido, a gente tem bastante perguntas aí. Eu acredito que a nossa live aí nós estamos com bastante pessoas nos ouvindo, né? As pessoas, eu peço que, por favor, policiais, civis e militares que estejam nos ouvindo, procurem ajuda quando necessário, né? Quebrem esse paradigma de que a psicologia ela está para te ajudar, o psicólogo é teu amigo, ele está ali para te dar esse ombro na hora que você precisar. De repente, no meio dessas pessoas que estão assistindo nossa live hoje, pode existir uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade e que tentar resolver sozinho, às vezes, não é um bom caminho. Procure ajuda, procure um profissional de psicologia na sua unidade ou em qualquer lugar que você possa, se você não se sentir confortável, mesmo que seja num particular, mas procure ajuda, não deixe de procurar ajuda, né? E a outra questão seria direto a Adriana, né, Adriana? Eu queria pedir para você que eu estou na reserva, eu trabalhei um tempo bastante com a psicologia e foi no tempo pioneiro, então passei por grandes desfavores, vamos dizer assim, porque era a fase de implantação. Então, até as pessoas entenderem a real necessidade disso. Mas hoje nós temos pessoas como você, né, que está ocupando um cargo importante aqui em São Paulo, e que eu peço que você possa ajudar esse pessoal agora que está carregando esse piano aí, que é o Edson, a Flor e outros tantos psicólogos aí, né, para que eles sejam reconhecidos realmente, para que esse trabalho seja avante. Desculpa, até usei o termo errado, porque reconhecidos eles são ótimos profissionais, né, nesse sentido, mas que a carreira deles seja uma coisa consistente, né? Quando a Flor falou que ela tem que pagar a mensalidade do conselho, etc., você vê, são coisas que saem do próprio salário para que ela possa ajudar. Então, ela está abrindo mão dela mesma para ajudar outras pessoas nesse sentido, né? Você vê como que é, né? A corporação podia ver isso de uma forma diferenciada, né? Nesse sentido, né? Então, são coisas que eu também vivenciei. Então, eu peço para você que represente essa área de saúde mental. Porque se você estiver ajudando o profissional, porque não é só a mensalidade de conselho regional, não. Ele precisa ser acompanhado também, né? A gente precisa de supervisão. Quando você estiver ajudando um profissional de psicologia, seguramente você está ajudando a salvar muitas vidas de outras pessoas aí por intermédio da vida deles. Então, é uma coisa muito importante, né? E toda a corporação, né? Os oficiais. O André, meu amigo, é um ponto fora da curva. Ele sempre teve essa visão humana da coisa, sei do trabalho dele, adoro, né? Meu amigão da programação neurolinguística. Eu sei que ele já vinha fazendo isso, e nós somos pioneiros nesse sentido também, porque ele lutava lá em Mauá, eu lutava lá em Guarulhos, lá, para que as coisas acontecessem. Mas agora a gente pode ver isso de uma forma mais abrangente. Você, Adriana, pode alcançar e fazer algo maior para que essas pessoas possam trabalhar com segurança que elas merecem, com toda a dedicação que elas merecem. Elas fazem por amor, né? Agora que façam também, tenham reconhecimento desse amor que elas têm por isso. Aí. Nós fazemos assim, tá bom? Muito obrigado. Esse seria meus conselhos. Legal, temos duas coisas importantes que já foram faladas, né? A Dani explicou que quem precisar de NAPES pode ir em qualquer NAPES do estado, não necessariamente onde ele trabalha. Essa é uma informação muito me sentindo essa é uma informação muito importante para nós. É realmente uma informação fundamental. Quem precisa de ajuda não precisa necessariamente no NAPES do seu batalhão, pode ir em qualquer NAPES do estado. Outra coisa foi o que o Castro falou agora também, né?
já estamos fora, mas temos aí o braço das pessoas que estão no momento vivendo isso e precisam do apoio. Nesse caso, apoio político através dos nossos deputados eleitos. Edson, deixa eu marcar os teus 2 minutos. Que você... 2 minutos? Era para ser 2, né? Mas... Vamos lá. Eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar essa noite aqui. Barreto, gratidão pelo convite. Adriana Borgo, você tem uma grande missão, tá? Quando salvam a vida, salvam a nação. Castro, é uma honra estar com você aqui, ter essa noite aqui. Coronel André, é uma honra para mim estar nesse bate-papo aqui. E Dani, sem palavras, a gente já conviveu e viveu muito nas nossas reuniões junto ao CAPS, quando os psicólogos se reúnem. Os NAPs do Estado de São Paulo, ele não atende somente aos policiais da ativa, que passa por ocorrência, que se permite entrar em análise. Os psicólogos do Estado de São Paulo, através dos NAPs, também atendem os aposentados com porte de arma. Então, assim, é uma missão não somente para quem está na linha de frente, mas também quem já esteve na linha de frente, hoje precisa desse acolhimento. Então, nesta noite, eu tenho certeza que a gente, pelo menos, acendeu uma luzinha no meio dessa escuridão. E é nesse momento que a gente precisa trazer essa reflexão. Eu quero agradecer e mandar um abraço a todos os psicólogos dos NAPs, desde o CPI 6 aqui, na divisa com NAPs M6, até no extremo, lá com Minas Gerais. Porque são eles que fazem a diferença na saúde mental dos policiais militares. Mas, como eu disse, é uma situação de questão social e institucional. Não adianta a gente ficar filosofando aqui. Dani, nós tiramos dinheiro do nosso bolso para que a gente esteja preparado tecnicamente e cientificamente para subsidiar. Mas se não tiver uma base administrativa, nós vamos ficar pedalando uma bicicleta de academia. E é muito ruim isso. Então, que nessa noite, para nós encerrarmos aqui de uma forma de motivação, não desistam. Vocês estão nos acompanhando, tem muita gente que passou aqui algumas informações. Vocês estão nos acompanhando, não desistam dos seus sonhos. Vocês, da área da segurança, permita-se entrar em análise. Entrar em análise é ato de coragem. Nós precisamos quebrar esse paradigma de que quem vai no psicólogo, no psiquiatra é o 13, é o louco. A gente sempre fala, né, Dani? Hein, Cássio? Louco é o psicólogo, que a gente tem que entender. Mas a gente leva essa bandeira como fosse um ativista social. Nós pagamos o preço. Então, que vocês, quando olharem um profissional de segurança, olhem como se estivesse olhando o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, porque atrás daquela farda existe um homem, existe uma mulher. E muitas vezes a gente não olha. A gratidão é eterna. Eu quero agradecer também ao Rodolfo, que está por trás dos bastidores nos ajudando nos nossos projetos. E eu vou encerrar com uma frase que diz assim: já vi cavaleiros de armadura entrar em pânico à primeira vista de uma batalha. Vi um humilde escudeiro desarmado arrancar uma lança do seu próprio corpo para defender um cavalo agonizando. A nobreza não é um direito nato, ela é definida pelos atos das pessoas. Então, que a gente tenha bons atos, boas ações, boas atitudes, acreditar que o amanhã vai ser melhor do que o hoje, acreditar que a nossa instituição vai levantar a bandeira da saúde mental e dar autonomia e credibilidade para todos que estão na linha de frente. Essas são as minhas palavras, para que eu não fique com referência aqui de quebra de horário, porque a gente cumpre horário, e a gente tenta, né? Mas é tão saudável nesta noite falar para todos vocês. E, para encerrar, um abraço a todos os meus pacientes que me acompanham e me dá a oportunidade de eu fazer parte da vida de vocês. Gratidão, e é isso. André, eu passei você da frente da deputada, hein? Então, mas deixa eu marcar teu tempo, que você é bom nisso. Não, então, mas vou procurar ser um pouco mais sucinto, né? Embora tenha muitas coisas que eu gostaria de falar, mas como já temos marcado mais um encontro, então a gente vai deixar só tópicos e a gente pode discorrer melhor no próximo encontro, enfim. O primeiro ponto seria com relação ao suicídio, à mudança de faixa etária, enfim. Eu entendo que isso ocorre em razão da capacidade de lidar com as frustrações. Isso mudou de idade, entendeu? Homens fracos, né, tempos difíceis
criam homens fortes geram tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. E a gente viu algumas gerações de homens fracos, que vêm vindo e não conseguem lidar com frustrações. Homens que não ouviram, homens e mulheres, enfim, pessoas que não estavam acostumadas a ouvir não, pessoas que não estavam acostumados a viverem numa bolha em que tudo era perfeito. E quando eles são obrigados a lidar com essas frustrações, eles não conseguem, e aí isso acaba gerando esse problema que a gente está vendo, inclusive na polícia. E duas grandes frustrações que nós temos na polícia e que nossos deputados e nossos legisladores devem nos ajudar primeiro, com relação à frustração do policial de não conseguir se manter na sua residência em razão do seu salário. Essa é uma grande frustração, dele voltar para casa e perceber que ele não consegue prover a sua família da maneira que ele deveria. Então, isso é um grande problema que nós enfrentamos há bastante tempo. Embora a gente saiba que o salário, o nosso salário, o projeto deve ser de iniciativa do governador, mas eu acredito que os nossos deputados deveriam brigar muito mais por isso, efetivamente, não apenas a gente ficar no discurso, merece, pô, todo mundo merece, todo mundo sabe, é muito bacana, muito legal falar que merece, até a Rede Globo está falando que merece, até o César Tralli ontem falou que merece, que precisa, que não dá, então, mas a gente só ficar no discurso merece e aceitar as migalhas e as coisas que o governo nos impõe, sem que realmente os nossos representantes briguem efetivamente, e aí eu tenho, às vezes, saudade do nosso senador Major Olímpio, que pegava o seu megafone e ia lá na frente e falava de verdade muitas coisas, né? E uma outra grande frustração que nossos policiais acabam tendo é com relação à legislação, né? Eu sei que também que a legislação é de responsabilidade federal, mas a frustração de você não conseguir realizar o seu trabalho de maneira eficaz, ela também é muito difícil, né? Eu, Castro, Barreto, nós vivemos uma outra época em que a gente conseguia resolver as coisas, né? Enfim. E hoje você vê que o policial ele se frustra também porque ele não consegue isso também. Ele não consegue impedir, ele tem que prender o mesmo camarada 5, 6, 10 vezes, né? Ele está na rua enfrentando as coisas e hoje ele é afrontado, né? Afrontado de diversas formas, e a legislação é branda, né? Ninguém protege efetivamente, a legislação não protege efetivamente o profissional da segurança quando ele está exercendo a sua função. A gente vê diversos vídeos onde o policial é literalmente afrontado e passa por situações vexatórias muitas vezes, e aí a gente fica imaginando como a cabeça desse policial fica, né? Principalmente nós mais antigos, né? Quando a gente vê uma situação dessa, você fica louco, você não consegue entender o que está acontecendo. E aí, isso tudo vai juntando, né? E o policial acaba virando uma pilha, né? Uma esponja de sensações e de frustrações, e chega um determinado momento que ele acaba explodindo, né? Um outro ponto, eu discordo um pouco da Dani, né? Eu entendo que o psicólogo policial, ele é o mais capacitado para entender o problema do policial, entender o dia a dia do policial, saber ouvir, saber interpretar o que o policial fala na linguagem do policial, né? Também concordo que o psicólogo ele não tem que ser visto como cabo, sargento, coronel, enfim, ele tem que ser visto como psicólogo, né? Então, aí também nós podemos contar com nossos amigos parlamentares, que têm grupos técnicos, todos eles grupos técnicos, que podem analisar e tentar, juntamente com a solicitação de vocês mesmos, né, entenderem, interpretarem e criarem uma legislação que proteja vocês, que deem benefícios a vocês também, né, porque se vocês não estiverem bem, como vocês vão poder tentar e deixar alguém bem, né? Então, eu concordo com você, isso é um problema, né, que a instituição ela precisa lidar, como lidou muito bem com os nossos fisioterapeutas, né? Então, nós temos hoje, lá no nosso centro de reabilitação, inúmeros fisioterapeutas policiais militares
que são tratados como fisioterapeutas, do coronel ao soldado mais recruta, vai lá e sofre do mesmo jeito e faz o que o fisioterapeuta manda, porque ele é um profissional. E isso também tem que ser, eu entendo que isso nós temos que transferir também para os nossos psicólogos, né? Também não acho justo, isso vem de há muito tempo, né? Eu paguei a minha faculdade de Direito e fui escalado para trabalhar no SJD, para usar os meus conhecimentos, né? Então, a gente vai, né? São várias coisas que vão acontecendo e a gente vai se acostumando, e eu acho que o momento da gente reivindicar, de pedir, esse é o momento. E vocês merecem todo o nosso apoio, porque vocês é que vão cuidar efetivamente da cabeça do nosso policial. E se ele não estiver bem, o nosso maior, como eu já disse, né? O nosso maior patrimônio é o policial militar. Se ele não estiver bem, como que ele vai poder proteger alguém, né? Não tem jeito. Então, contem sempre comigo, com o meu apoio, eu estarei sempre defendendo vocês aí. Parabéns pelo maravilhoso trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigado. E antes de passar para a deputada, falei que o André passava do tempo. Só um pouquinho. Antes de passar para a deputada, aqui uma observação. A Angelina colocou uma coisa aí, que é uma coisa que eu pensei que ia dar tempo da gente conversar, mas infelizmente não deu. O luto é necessário, e nós, durante a pandemia, perdemos um ritual muito importante, que é justamente o luto. A gente morreu em terra, acabou. Nós perdemos uma... Eu não vou falar a rotina, ou melhor, perdemos um rito de passagem muito importante. E isso ainda está impactando muito, e a gente, talvez, semana que vem, consiga discutir. Deputada, vamos por favor, lá. Tem bastante coisa. E aproveitando, teve acho que foi o Ricardo que falou que se a senhora poderia atender ele. Eu vou responder. Ricardo, amanhã amanhã a votação da 026. Quarta-feira, quarta e quinta, das 2 em diante, você está convidado a tomar um café comigo lá, tá bom? Gabinete T105. Agora mudaram para 45, mas eu me recuso. É o térreo 111, tá? Esquece o 45. Bom, também queria mandar um abraço para o seu Padilha, né? O seu Luiz Padilha, que está assistindo a gente, bastante antenado aí nas coisas da segurança pública. Um beijo, como eu tinha prometido para o senhor que eu iria te dar. Quero agradecer também ao nosso profissional da área de saúde também, o Samuel Borges, que atende no meu gabinete Campinas ali, atendendo também os policiais, né? Toda a demanda de familiares, de GCMs, da Polícia Penal, da Polícia Militar. Também colocar à disposição o nosso gabinete, que tem, através da frente parlamentar que nós montamos na LESP, ele fez um convênio com vários psicólogos em todo o estado, gratuitamente. Então, quem estiver precisando, nos contacte. O nosso site é adrianaborgo.com.br. Lá tem todos os contatos e também o cadastro para que você possa lá estar pedindo, solicitando a sua ajuda. Imediatamente um dos nossos assessores vai entrar em contato com vocês e eu pessoalmente também, tá? Bom, primeiro agradecer a todos vocês, pessoas ímpares aí. Esse tema é muito importante. Talvez se ficássemos 4 lives não conseguiríamos abordar. Como é legal ver as pessoas, principalmente os policiais, interagindo, né? E desabafando, inclusive, tendo a oportunidade de se sentir seguro para que possa falar aí das suas mazelas. Quanto ao nosso papel legislativo na Assembleia, eu reconheço que ele é pequeno, né? Pequeno não é só porque nós estamos num governo que não gosta do profissional de segurança pública, que não gosta do profissional, na verdade, funcionário público. Nós estamos também com um problema sério, porque quando nós estamos lutando para adquirir novos direitos para os policiais, né, na nossa luta efetiva na LESP, os que já existem, os que já têm, são retirados. E aí nós temos que tirar o foco para tentar segurar aqueles direitos já adquiridos. E a gente fica patinando e não consegue realmente novos projetos. Quanto à nossa luta, estivemos lá no primeiro manifesto de uma série que vão acontecer. Eu tenho orgulho
coronel, de ter segurado a caixinha do Major Olímpio por 21 anos da minha vida, né? E foi nessa caixinha que as nossas dores e as nossas vozes foram expressas quando ninguém falava sobre tema nenhum e lutava por nada dentro da instituição. Então, hoje, nós temos que reconhecer o que é o trabalho do parlamentar, que é legislar, mas também temos que dar a responsabilidade de quem de direito. Então, hoje nós temos o problema de representantes dentro, sim, da instituição, que são um elo entre a tropa e o governo, muito mais do que eu, deputada, porque são escolhidos lá. Nós temos o Coronel Camilo, né, que é o adjunto da Secretaria de Segurança Pública, que foi comandante-geral. Ninguém maior e melhor do que um comando-geral da Polícia Militar para saber o que passa na tropa. E a gente não vê, só vê o silêncio, a omissão, né? Ninguém se responsabiliza. Nós temos aí o problema de como se é escolhido um comando-geral da Polícia Militar, que não é por uma lista e nem escolhido pela tropa, com autonomia para bater de frente e dizer isso não, isso está errado, isso tem que mudar. Então, hoje é um cargo de confiança do governador e, infelizmente, a voz que deveria ser feita ali não chega por questões políticas. Então, fica difícil contribuir e jogar também tudo nas costas do parlamentar, né? Porque o parlamentar que é oposição, nós somos poucos lá, hoje você pode contar, que gosta da segurança ali, uns 10, né? E mesmo assim, tentamos obstruir todos os projetos que passam lá. Não votei em nenhum projeto na minha vida que foi contra a Polícia Militar ou que não fosse a favor do funcionalismo público e do povo paulista. E as leis que nós passamos com todo carinho, nós elaboramos, passam nas comissões, são até aprovados, né, os projetos aí na Lesp, mas quando chega nesse infeliz desse desgoverno, ele veta, principalmente se for relacionado à polícia. Então, nós estamos fazendo o que nós podemos, no pouquinho que a gente consegue. Então, estou deixando aqui à disposição todo o meu gabinete, que não é meu, é de vocês, eu estou parlamentar, e assim como vocês, nossos psicólogos, que são policiais, e todos os outros que nos assistem aqui, juraram servir e proteger, eu jurei defender vocês em tudo que eu pudesse. E eu quero ser municiada para que eu possa continuar fazendo isso. Porque até hoje, infelizmente, eu não fui procurada por associação nenhuma, eu não fui procurada por comando nenhum, por ninguém, de nenhuma área da polícia, tá? Para ajudar ou para sugerir alguma coisa. Isso é muito triste, né? Porque aí a gente fala de separatismo, mas deve acontecer, ou é porque eu sou mulher de praça, ou é porque realmente não me veem ainda como uma legítima representante da segurança pública, como esposa de praça. Um beijo, muito obrigada por tudo, Barreto. Quero voltar várias vezes, amei. Estava aí, me segurando, né? Mas meu psicólogo mandou eu pegar a caneta. E eu fui buscar minha caneta e estou aqui. Beijo. Obrigada. Eu quero agradecer a todos, ao Edson, que faz um bom tempo que eu não vejo, a Dani, que há um tempinho atrás aqui a gente já conversou em um outro programa, o Castro, que faz um bom tempo que eu não vejo também, o André, que está sempre junto aqui, estavam nas quarta-feiras, mas vamos ficar nas segundas, porque a gente viu que para a participação de pessoas como a deputada Adriana Borgo fica difícil no meio da semana por causa das sessões, então fica um pouco mais complicado. Segunda-feira é um pouco mais tranquilo para nós fazermos isso. Quero agradecer a participação de todos e convidar para a semana que vem. Aproveitando o ensejo, a Universidade Corporativa de Programação Neurolinguística, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Policiais, Segurança e Ordem Pública das Faculdades Integradas IPEP, pelo presente, externo seu agradecimento à deputada Adriana Borgo por sua participação na live Programa em Questão, Segurança Pública em Foco, abrangendo o tema Suicídio e Depressão nas Forças de Segurança Pública, contribuindo sobre maneira para a evolução e aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública. Guarulhos, 18 de outubro de 2021. E, igualmente, a Dani, o Edson e o Castro. Estou mandando um certificado para vocês, que é uma forma de agradecer a dedicação de vocês, a forma de reconhecer o trabalho que vocês fazem pela segurança pública. Então, um abraço, fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser e como eles querem, e vocês puderem, claro. Aí a gente já vai abordar não mais o problema, e sim o que nós podemos fazer. A deputada me mandou o documento aqui, eu não vou ler porque não vai dar tempo,
mas eu acho que é uma coisa bem interessante e calhou dos 4 que estão aqui ter vivido esse processo. Mas isso deixa para a semana que vem. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigado. Beijo, tchau. Obrigado.